estava refletindo sobre uma questão que às vezes me vem na memória. Eu fico parando para analisar que isso é uma coisa que talvez eu deva viver desde de novinho, ou eu comecei a viver mais firmemente agora, que é sobre a questão do estoicismo, né? E eu fiz uma pesquisa para poder ficar uma coisa mais bonitinha, para iniciar o vídeo já falando de uma forma mais coerente, que é: o estoicismo enfatiza a importância da virtude da razão e da aceitação do destino como caminhos para a felicidade e a tranquilidade interior, ensinando a focar no que podemos controlar. Aí, quando eu terminei essa pesquisa e fazendo a análise do que é dito, do que o Google em si fala sobre o que é estoicismo, eu me pergunto se vale a pena reclamar de tudo, sabe? Vale a pena ficar remoendo os pensamentos ruins de algo que não deu certo? Fico assim, porque eu vejo muitas pessoas que param a vida dela para poder ficar minutos ou até mesmo horas ficando remoendo alguma coisa que não deu certo, ou ficar remoendo de algo talvez nem deva acontecer. Eu mesmo às vezes me caio nessa situação de eu recebo alguma mensagem ou acontece alguma coisa e eu fico horas e horas, ou até mesmo minutos mesmo. Então eu fico reflexivo de será que vale a pena mesmo a gente parar a nossa vida ou a algo que estamos fazendo para ficar reclamando de algo fútil, ou de algo que não possa ser tão fútil, mas só o ato de reclamar você já tá, eu acho que já tá criando algo de ruim dentro de você, sabe? Tá criando um hábito ruim, que é o hábito de ficar reclamando sobre tudo, ao invés de você somente viver, somente permitir sentir as emoções, ou sentir a vida mesmo, sabe? Esse ano eu comecei a faculdade de pedagogia, agora eu já estou concluindo o primeiro período, mas só que durante o semestre, uma matéria que me cativou muito, tipo assim, de me fazer refletir sobre algo, ou refletir sobre alguma palavra, ou refletir sobre alguma atitude durante o dia inteiro, ou até mesmo durante a semana toda, que é filosofia da educação. E o professor é muito bom no que ele faz, sabe? Porque ele traz tópicos que você fica: caraca, nunca tinha parado pra pensar nisso, ou caraca, eu já pensei nisso, mas nunca parei para refletir sobre isso. E uma das coisas que ele botou em pauta foi o estoicismo. E logo lá no início, de um autor contemporâneo francês, que é, deixa eu ver se eu me lembro do nome, André Comte Sponville. Ele lançou um livro já tem tempo que o livro já foi compartilhado para nós amantes do conhecimento, que é Felicidade Desesperadamente. E assim que eu leio assim que eu leio o título, eu já fico refletindo somente sobre o título, sabe? Porque me vem uma reflexão de qual é o preço da felicidade? Quanto que custa uma felicidade? A felicidade vale um carro, uma casa, um objeto, talvez? Então, será que devemos botar esse valor para atingirmos a felicidade? Porque nos dias atuais eu vejo muitas pessoas que perdem a sua felicidade, ou depositam toda a sua felicidade a uma meta. Vamos supor, por exemplo, aos 25 anos eu já vou ter concluído a faculdade e vou ser peça em um relacionamento. Então, quando a pessoa chega aos 25 anos e ela ainda não concluiu a faculdade e ainda não engrenou num relacionamento,
o que será que ela seria capaz para poder conseguir adquirir algo que talvez adquira no próximo ano, ou talvez daqui a 2 anos, sabe? Ou demore até mais. Então, não bote um preço na felicidade, deixa as coisas rolarem, e as metas que vocês querem atingir, você pode até ter meta, mas só que não bote anos, não bote uma data de validade para que essa meta seja atingida. Por exemplo, eu tenho metas na minha vida, mas eu não coloquei anos. Por exemplo, não coloquei que aos 30 anos eu vou ter terminado tal coisa, ou aos 30 anos eu vou já ter conseguido conquistar tal coisa. Porque eu acho que quando a gente coloca uma data de validade, a gente vai aumentando a ansiedade que nós já nascemos com ela, sabe? Mas conforme a gente vai tomando atitudes durante a caminhada da vida, a gente vai adquirindo novas manias ou novos pensamentos para poder conseguirmos, não diria conseguirmos, mas novos pensamentos onde façam com que adquirimos mais a ansiedade. Então, se permitir que o caminho vá se formando aos poucos, ou se permitir que haja mudanças no caminho, sempre é bom, porque tira esse peso que nós mesmos estamos criando, sabe? Então é válido dar uma refletidazinha sobre isso. Então, uma coisa que eu digo, e que é até válido eu assistir esses vídeos naqueles momentos de extrema ansiedade que estamos vivendo, é pare de colocar essa carga que eu diria negativa no seu caminho, ou até mesmo na sua bagagem. Vamos supor que carregamos uma bagagem no nosso dia a dia que está aqui uma bagagem mesmo, pode ser uma bolsa, até mesmo uma mochila. Pare de colocar pesos que não merecem ser colocados dentro dessa bagagem. Permita viver com a leveza de uma bagagem. Se permita ver o caminho sem ter obstáculos. Claro que não tem como a vida não ter problemas, mas só que permita sentir esses problemas e conseguir resolvê-los, ou se não conseguir resolvê-los, se for um problema pequeno ou até mesmo grande, se você não consegue resolvê-los, solta um pô, dá, aí o resto vocês terminam. Aí eu fico pensando, talvez seja por isso que a juventude em geral, não diria que somente a nossa geração, mas as próximas e até mesmo as antigas, tem uma infinita ansiedade, porque a gente nasce já sendo pressionado a ter que fazer isso e aquilo para poder conseguir isso e aquilo. Claro que um direcionamento de caminho eu concordo que seja necessário, mas só que eu vejo que por vivermos em uma sociedade extremamente capitalista, além de termos a pressão dentro de casa, que muitas das vezes é necessária, mas também muitas das vezes é uma pressão surreal que não é válida. Ao sair de casa, a gente também enfrenta as pressões da vida cotidiana. Pode ser pressões por marketing, ou pressões por lojas querendo te vender algo, ou pressões por pessoas querendo te dizer como que você deve agir ou como que você não deve agir em tais ocasiões, fazendo com que você reprima quem você realmente é. Mas só que o interior, eu vejo que o interior é mais importante do que o exterior, porque quando você vive através de um bom desenvolvimento de caráter, você consegue conquistar Deus e o mundo, sabe? Não diria Deus, porque Deus não é uma conquista. Deus é algo que, assim, opinião minha, já parte mais pro lado pessoal. Deus é algo que faz parte da gente, faz parte da nossa crença e faz parte de nosso ideal, que
Podemos botar uma pessoa que eu considero um extremo de estoicismo, que é Jesus Cristo, né? O cara recebeu uma cacetada de reclamações, uma cacetada de gente falando na cabeça dele, e ele continuou na paz. E é isso que eu quero dizer para vocês. Claro que às vezes um surtozinho é necessário, até porque somos humanos, não somos perfeitos. Todos nós cometemos alguns deslizes, ou muitas das vezes esses deslizes são necessários, como um berro no meio da rua por conta da rotina caótica que muitos de nós vivemos, até porque vivemos em uma desigualdade social. Nem todo mundo tem as mesmas oportunidades que o próximo e não temos as mesmas 24 horas. Talvez alguém não saiba disso, né? Não temos as mesmas 24 horas, então para algumas pessoas é sim necessário ter esse breve momento de surto para poder extravasar esse sentimento de angústia que vive dentro de si. Então, grite, se permita sentir, sabe? Se permita ter esse sentimento. A raiva, muitas das vezes, quando é colocada para fora, para um bem maior, porque sabemos que dentro de você existe uma pessoa maravilhosa, existe uma pessoa calma, uma pessoa good vibe, uma pessoa que apoia quem necessita de apoio, uma pessoa que ajuda quem necessita de ajuda. Então, se você está sobrecarregado, bote isso para fora, não tem problema. Bote para fora da melhor forma que você achar, menos com agressividade. Mas com um berro, ou até mesmo tocando no travesseiro, é uma agressividade, mas não é uma agressividade contra um ser humano. Então, é bom se permitir sentir. Eu digo isso porque eu claramente também preciso desse momento de surto, que muitas das vezes eu já me privei de sentir. Então, eu falo para sentir, além de estar falando para você, mas estar falando para mim também. Aí vem a pergunta: como que a gente consegue, ou como que eu posso ser estoico vivendo em uma vida cheia de problemas? Aí eu te respondo com positividade, com esperança de que algo melhor esteja por vir, mesmo que você esteja no fundo do poço, tipo assim, não vejo nem a luz no fim lá em cima. Se permita, sabe? É essa frase do dia, se permitir. Não diria que é uma frase, mas palavras, ou uma palavra que é permita, permitir, vou conjugar o verbo dela, não vou. Essa questão da esperança é muito necessária, sabe? Porque eu acho que quando a gente tem esperança de algo, a gente consegue suportar mais coisas, mais dores, as situações que a vida nos traz. E falando sobre a questão de suportar, eu vejo que é necessário que o ser humano ele tenha um suporte, ou um suporte não, um apoio, seja de providência divina ou um apoio através de metas, porque eu vejo, por um lado, que as metas muitas das vezes ela pode acabar salvando alguém, porque eu vou botar um exemplo de alguém que estuda, por exemplo. Eu tenho uma meta de conquistar o mestrado e, se Deus quiser, conquistar o doutorado. Não boto nem que é uma obrigação conquistar o doutorado, mas eu tenho essa meta e eu sei o caminho que eu devo percorrer, e por eu saber esse caminho me impede de desistir. Claro que eu vou enfrentar momentos de extremo cansaço, mas eu sinto que eu ainda vou continuar, sabe? E é esse o ponto. Eu utilizo esses dois suportes, que é o suporte de providência divina, de algo maior, e o suporte de metas, que me ajudam muito. E a questão de providência divina, que atualmente estou voltando, estou iniciando, porque é algo que eu participo desde novinho, mas dei uma parada e agora estou mais fiel, que é uma doutrina, a doutrina espírita. Estou me focando mais, sabe? Já fiz
algumas leituras e penso em comprar novos livros de estudos mesmo, né? De estudos sobre a doutrina espírita para poder ficar mais adentro, porque eu sinto que é uma doutrina que se encaixa muito com a minha forma de pensar e minha forma de agir. E é isso que eu sugiro para vocês. Se vocês estão perdidos em algo, eu mesmo procurei conhecer outras religiões para poder saber ao certo o caminho que eu queria seguir. O caminho, eu já sabia que era o caminho do bem, mas a forma de pensar, sabe? Ou uma direção do que devo ou não devo fazer. Eu acho que isso é o que muitas pessoas acabam não estou conseguindo localizar a palavra, mas eu diria que é não conseguindo alcançar, talvez, esse direcionamento. Então acaba que vai se perdendo. A pessoa pode ser uma pessoa super bacana, mas se perde nas coisas que tem na vida, né? A vida é uma coisa, é algo repleto de situações. Então, talvez quando você não... Talvez não, eu diria com certeza, quando você não tem um bom direcionamento, você acaba se perdendo no meio do caminho. Aí, falando sobre a questão dos problemas, eu vejo os problemas como provas que a vida nos dá, mas são aquelas provas que não são iguais às provas de escolas que são pontuações para você passar. Essas provas todos nós passamos, as provas que a vida nos dá todos nós passamos, mas assim que terminamos elas, adquirimos uma maturidade maior ou um pouco maior do que tínhamos antes de realizarmos essa prova, antes de passar por esse problema. Bom, é isso, gente. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu queria trazer alguma coisa mais reflexiva, porque eu gosto de ter esse debate. Então, se você gostou, dê um likezinho. Se você queira que eu comente mais sobre algo, pode deixar aí nos comentários que eu vou dar uma lida, né? Porque eu sou um ótimo youtuber. E até o próximo vídeo.